Vamos ler lá. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Repete comigo, ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Repete comigo, palavra da reconciliação. Amados, nós estamos no ano do governo, né? E talvez você diga assim, pastor, é governo de novo. É governo de novo, Senhor. Mas, amados, nós estamos num tempo onde o Senhor está movendo as águas. O Senhor está mudando todas as estações, aquilo que nós estávamos acostumados a viver, o Senhor está transitando dentro de nós algo diferente. E o governo de Deus, o governo dos céus, ele precisa te levar à realeza. É por isso que o tema dessa palavra é: o perdão é atributo de realeza. Porque o governo dos céus, ele leva à realeza, e a realeza, ela te leva ao ministério da reconciliação. Porque a base do ministério da reconciliação é o perdão. O ministério da reconciliação, ela é feita com ordem, ela é feita de paz. E bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Se você é filho de Deus, você precisa agir como pacificador dentro do reino dos céus. O reino de Deus é aquele que você foi tomado quando você teve Cristo sobre a sua vida. E ele começou a se mover dentro de você. Esse é o reino de Deus. Ele começou a transformar a sua vida. Mas o reino dos céus é o lugar onde você influencia. O Espírito está dentro de mim. E agora ele começa a influenciar daqui para o lado, daqui para frente, daqui para trás. E os céus se movem através de nós. Esse é o reino dos céus. E o reino dos céus é feito de filhos de Deus. E os filhos de Deus são pacificadores. Amém? O governo dos céus, ele é construído em ordem, em decência, em amor, em compaixão, em remissão. E se nós não nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus, e o Espírito Santo habita em nós, como é que nós podemos dizer que nós não podemos perdoar? Como é que nós não podemos viver o ministério da reconciliação? Se nos foi concedido o ministério da reconciliação, a palavra da reconciliação, nós precisamos começar a caminhar em uma vida de perdão. E eu quero que você abra a sua Bíblia, lá em Mateus 18, 23. Vai contar uma história muito interessante, onde Jesus compara o reino dos céus, o reino que você influencia, com um governo. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Quanto? 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, escute essa palavra, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários.
O primeiro devia 10.000 talentos, esse devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, e olha que interessante, ele, porém, não quis. Perdão é decisão, amado, não é sentimento. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo mau, servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não deveria ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, outras versões dizem torturadores ou verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Esse é o reino dos céus. Nós fomos totalmente perdoados. O Senhor teve compaixão, a Bíblia fala que Ele compadeceu-se de nós e nos deu o perdão total. Todos aqui nesta noite têm livre acesso ao Santo dos Santos. Eu e você não merecíamos o que nós temos hoje. Nós não merecíamos vida. Mas o Senhor teve compaixão de nós e nos perdoou de toda a dívida de pecado, de transgressão. Mas qual que é o grande problema quando nós vivemos uma vida sem o ministério da reconciliação? Nós vivemos nos achando que somos mais do que os outros e que nós precisamos buscar uma justiça própria para que eu seja satisfeito no meu ego. E as fortalezas de Satanás, elas são construídas aonde? Na contenda, no ódio, no litígio e na amargura. A falta de perdão, ela produz amargura. E não há um recipiente no mundo, gente, que possa segurar a amargura, todo o veneno que é causado com a falta de perdão. Ontem foi interessante, nós tivemos aqui uma psicóloga, também missionária, doutora Leia, e ela falando sobre algumas disfunções. Ela trouxe uma palestra para nós mulheres sobre ansiedade e depressão. E foi muito interessante porque ela foi falando do emocional, né? E ela falou, né, o que o emocional, o que a mente não segura, joga para o emocional. O que o emocional não segura, joga para os órgãos. E daqui a pouco você está doente porque você não decidiu viver o reino dos céus. Então, muitas vezes, nós estamos perecendo porque essa amargura, ela vai caindo, ela vai recaindo sobre nós. E como não há recipiente que segure, ele cai sobre aqueles que nós amamos. Muitos pais não sabem perdoar e recai sobre a vida dos seus filhos. Muitos filhos não sabem perdoar e recai sobre a nova geração. E assim vai indo, aquela bola de neve. É muito interessante porque quando eu vou fazer libertação, processo de libertação, uma das coisas que eu sempre gosto de perguntar: aonde você nota que você não perdoou? E é uma das coisas que tem na nossa ficha de libertação. Porque não adianta expulsar o demônio e não desconstruir as torres, as fortalezas que foram montadas por causa de uma vida sem perdão. Uma vida de intriga, uma vida de amargura. Então, nós precisamos começar a perguntar para nós mesmos e dizer: como eu estou vivendo o meu evangelho? Como eu estou vivendo a minha vida com Cristo? E o pecado não redimido,
clama por justiça, amado. Imagine comigo um tribunal. E nesse tribunal tem um Deus, um justo juiz. Só que tem um acusador. Nosso adversário, o diabo. E a Bíblia fala que nós temos um mediador, o nosso Cristo. Só que esse mesmo mediador entre nós e Deus é o mesmo que foi aquele que nos perdoou. Foi o mesmo que fala do reino dos céus, que tem um ministério, que é o ministério da reconciliação. Então, quando nós temos pecados não redimidos, a falta de perdão, ela clama por justiça diante do juiz. E isso provoca a derrota de tanta gente, inclusive de muitos de nós crentes. Muitos da igreja estão brigando entre si, julgando um e outro, vivendo de intrigas. E você já notou que quando você está com óculos quebrado, a forma de você ver as coisas vão ser com as lentes quebradas? Então, muitas vezes, esse julgamento, ele não tem a ver com o próximo, mas tem a ver com as minhas lentes quebradas. Porque nós vivemos dentro de um reino que deveria ser baseado, construído na reconciliação, e nós vivemos atacando uns aos outros. E é por isso que o perdão precisa ser um atributo de realeza. Porque aquele que está disposto a viver um governo, viver uma realeza, viver algo maior, um reino muito melhor, muito maior, precisa entender que ele não pode ficar se preocupando com pequenas coisas. Que não pode ficar se preocupando com as pequenas intrigas. Que o meu papel não é ficar apontando para o outro. Até quem já é crente velho vai lembrar desse exemplo, né? Quando você aponta para um, tem um dedo para frente, 3 para você. Porque muitas vezes nós estamos acostumados a olhar o cisco do outro e não olhar a trave que está nos nossos olhos. E quando você cresce dentro de você, você começa a olhar o irmão, e o irmão pecou contra você, ou aquele parente pecou contra você, ou aquela pessoa do seu meio de convívio, e você olha e diz assim: eu não preciso ter mágoa, eu posso perdoar. E você começa a ser não mais um acusador, se unindo a Satanás, mas começa a ser o mediador da salvação e da remissão daquela pessoa. Então essa noite é uma noite que você precisa se livrar das acusações do diabo, que é o seu adversário. Abre comigo Mateus 5:22, que diz assim, Mateus 5:22. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro se reconciliar com seu irmão. E então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo, sem demora, com o seu adversário, enquanto você está com ele no caminho, para que o adversário não o entregue ao juiz, o justo juiz, e o juiz o entregue ao oficial de justiça, e você seja jogado na prisão. E em verdade lhes digo, que você não sairá dali, enquanto não pagar o último centavo. As armas de Satanás são acusação e decepção. Só que as armas do céu são arrependimento, confissão, perdão, reconciliação e restituição.
Muitas vezes nós estamos jogando com as palavras de Satanás. Nós com as armas de Satanás, vivendo nas nossas frustrações. E nas nossas frustrações, nós acabamos nos unindo a ele para ser um acusador. Note que quando você tem uma mentalidade de governo, uma mentalidade do reino dos céus, você não fica parado pensando o que o outro falou de você. Já notou isso? Você diz assim, não tenho tempo para isso não. A minha vida está muito corrida, eu tenho muita coisa para construir, eu tenho igreja para construir, eu tenho família para construir, eu tenho casa, eu tenho estudo, eu tenho capacitação, eu tenho um reino para construir nessa terra, eu tenho pessoas para influenciar, eu tenho muita coisa para construir. Então eu não preciso ficar me preocupando com o que o fulano ou o ciclano está fazendo. Eu simplesmente oro, olho para frente e entrego minha vida ao Senhor e continuo. Porque eu não sou um acusador, eu sou um mediador. Eu fui chamada para ser intercessor. Quantos intercessores nós temos aqui nessa noite? Quantos sacerdotes da reconciliação nós temos aqui nesta noite? Então não adianta expulsar o diabo sem remover o direito legal que ele tem, debaixo da nossa decisão de não perdoar. Muitas das nossas palavras elas são ditas nos momentos de frustração. E essas palavras, o diabo, o nosso acusador, tem levado diante do justo juiz contra nós mesmos. Chegar a dizer assim, ó, eu tenho uma carta aqui para dizer. Sabe essas palavras que ele disse? Então, eu tenho autoridade para bloquear a bênção. Eu tenho autoridade para colocar sobre a vida dele a doença. E muitas vezes a gente está vivendo assim, ó, em ciclos. Ciclos de uma vida mal resolvida. Porque não deixa Deus trabalhar sobre o seu coração. Lá em Mateus 12 diz assim, Mateus 12, 36. Digo a vocês que no dia do juízo, todas as pessoas darão conta de toda palavra frívola ou inútil que proferirem. Porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Por isso que é necessário nós sermos sábios em todas as circunstâncias. Para que não sejamos acusados de ver o cisco no olho do outro e esquecer da trave que está aos nossos olhos. E o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Sabe o que muitas vezes está faltando no nosso coração é temor do Senhor. Nós estamos esquecendo o que Deus fez por nós. Estamos igual aquele servo que implorou o seu perdão, mas não sabe declarar o perdão para o outro. E o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, e o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal e toda boca perversa. Salmo 34:11 diz assim: venham, meus filhos, e escutem, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Quantos aqui querem ter vida longa? Eu quero ter vida longa, amado. Refria a língua do mal e os lábios que falarem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Procure a paz com perseverança e empenhe-se em alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles. Porém, os justos clamam, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Perto está os que têm coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Amém? Muitas são as aflições dos justos,
Mas, amado, isso não é para você se pegar como bengala, como algo que você se apoie, diz assim, não, porque eu preciso passar luta. Não. Você é mais que vencedor, o Senhor já te fez para a vitória. Mas a mentalidade de escravo normalmente nos faz o quê? Ficar olhando o gramado do outro. Ficar olhando para as picuinhas do vizinho. Muitas vezes acaba se tornando roda de fofoca. Não, pastora, nós só estamos comentando para abençoar o irmão. Né? Quantos já ouviram isso? E quando você vê, as fofocas estão surgindo. E nós não podemos ser daqueles que praticam o mal, da boca perversa. Nós precisamos começar a doutrinar a nossa vida com Deus. Nós precisamos começar a ter uma mentalidade de governo. Nós precisamos ser aqueles que o Senhor nos chamou para ser. Com uma mentalidade do reino dos céus. Jó fala que o meu intercessor é o meu amigo. E quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos, Ele me defende. Ele defende a causa do homem perante Deus, como quem defende a causa de um amigo. Esse é o nosso mediador. Esse é o nosso mediador. Mas por que nós estamos fazendo aliança com o acusador? O intercessor que intercede por nós, que nos reconciliou com Deus, é o mesmo que diz que nós precisamos viver uma vida do ministério da reconciliação. É o mesmo que diz que Ele nos entregou as palavras da reconciliação. O nosso trabalho é clamar ao Senhor e não apontar e não ficar julgando aquele que está ao nosso redor. Se eu e você, nesta noite, nós não encerrarmos o litígio que temos contra o outro no tribunal, é bem possível que ainda hoje nós recebamos a visita de um oficial de justiça, nos intimando para comparecer ao tribunal, porque existem acusações também contra nós. É por isso que muitos vivem ciclos de doença, de desânimo, de frustração e de perdas. Porque quando nós não perdoamos o outro, nós não podemos receber o perdão dos céus. E nós somos entregues aos torturadores. Vamos fazer como Davi a partir de hoje? Abre comigo. Lá em Salmo 38. Se você olhar para Davi, ontem até a doutora falou, né? Davi é um homem que expõe as suas emoções, né? Davi é aquele que ele tem uma hora que ele está lá em cima, tem hora que ele está lá embaixo. Né? Tem hora que ele está fervendo, né? E tem hora que ele está numa paz total. Mas olha o que Davi fala, verso 12, para a mídia. Obrigada. Os que desejam matar-me preparam armadilhas. E os que me querem prejudicar anunciam a minha ruína. Passam o dia planejando a traição. Mas sabe o que Davi faz? Me faz como surdo. Eu não ouço. Me faz como mudo. Eu não abro a boca. Fiz-me como quem não ouve e em cuja boca não há resposta. Senhor, em ti espero. Tu me responderás. Ó Senhor, meu Deus. É isso que nós precisamos começar a fazer. Muitas são as aflições,
Mas principalmente nesse tempo de rede social, nós queremos começar a botar as nossas indignações, nossas emoções nas redes sociais, achando que a rede social vai dar uma resposta para aquilo que nós estamos vivendo. Mas o que nós estamos vivendo não tem a ver com rede social. O que nós estamos vivendo tem a ver com uma vida para com Deus. E Davi aprendeu. Porque muitos tramavam contra ele. Quantos quiseram o perseguiram e tentaram matá-lo? Mas a palavra de Deus fala: eu me fiz como surdo, eu me fiz como mudo. Eu fechei a boca. E eu deixei que o Senhor desse a resposta de tudo aquilo que eu tenho vivido de aflição. As obras da carne são ódio, discórdia, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, fofoca. Por que você acha que as obras da carne são essas? É porque essas são as obras do acusador. Um reino dividido não permanece. E é nessas obras que o diabo aprisiona muitos na mentalidade de miséria, na mentalidade de escravo. É por isso que somente os reis podem se humilhar da forma certa. Eu amei essa palavra. Somente os reis podem se humilhar da forma certa. Porque você não fica preocupado com as minúcias. Mas você começa a viver uma mentalidade, olhando para o outro, dizendo assim: eu quero que você venha para a mesma mentalidade que eu tenho. Eu não quero que você continue na mentalidade de escravo. Mas o que você faz não pode me atingir. E é isso que faz com que o perdão seja um atributo de realeza. E Apocalipse 1:6 diz que ele nos constituiu reis e sacerdotes para a sua glória. E ele não é um atributo separado. Não é que metade da igreja foi feita para ser rei e metade da igreja foi feita para ser sacerdote. São atributos que o Senhor deu a todos. Todos nós somos reis e sacerdotes. E ser rei significa conquistar territórios, significa governo, significa reino. Mas ser sacerdote é ser intercessor e ir além do véu. Então o Senhor te deu uma espada para você defender os muros. O Senhor te deu uma espada para conquistar territórios. Mas o Senhor também te deu joelhos para você interceder e ir além do véu. Isso era o que Arão fazia no ano de Yom Kippur, o ano do perdão, o dia do perdão, era isso. Ele ia para além do véu e sacrificava para que mais um ano aquele povo tivesse perdão. E se o Senhor te constituiu como rei e sacerdote, é por que nós estamos preocupados em prender o irmão? Então, nessa noite, eu quero te convidar a encerrar os casos. Encerre o processo que você tem diante de Deus. Porque o acusador está lá também. E ele está te acusando. Comece a liberar os céus em cima da sua vida. E comece a liberar essas pessoas e comece a redimi-las. Porque aquele que é intercessor, ele traz a remissão. Ele começa a trabalhar diante do sangue de Cristo para que aquela pessoa que te ofendeu, para aquela aflição que lhe foi causada, comece a ter não a tua justiça, mas a justiça de Deus. Sabe, muitos de nós queremos viver uma vida de justiça própria. E essa noite é a noite que você precisa entregar a sua vida para a justiça de Deus.